Meus amores, mais uma boa noite pra vocês e vou soltar. Meus amores, dá pra pensar que o meu olho tá vermelho, né? É o reflexo. É o reflexo aqui de um vaso vermelho. Aí dá pra ver, pensa que o meu olho tá vermelho, mas não é não. É o reflexo de um. Tá vendo? Quando eu olho assim, dá pra perceber, né? Dá pra pensar, né? É o frasco que é vermelho, entendeu? Ó, meus amores, olha, eu soltei sonho do arrebatamento, sonho do sacrifício de Jesus. Agora eu vou soltar mais 2 sonhos pra vocês. E meus amores, se for soltar também, meus amores, sabe por que eu tava lendo aqui? O versículo é Apocalipse 20 e o versículo 4. Versículo 4, o versículo 4, o versículo 5 e o versículo 6. Vou soltar 3 versículos pra vocês aqui no livro do Apocalipse, que também ele fala aqui, né, sobre a segunda ressurreição. Essas pessoas que vão ser ressuscitadas agora na vinda de Jesus, né? E tem outras que não vão ser ressuscitadas, elas vão ser ressuscitadas só o quê? Na segunda ressurreição. Eu vou ler pra vocês agora, entendeu? Meus amores, olha, eu tava lendo aqui, né? E leu várias passagens das Santas Escrituras, né? E vejo quantas pessoas estão que não é inocente, estão que desapercebida. Por quê? Porque não lê as Santas Escrituras. Por quê? Porque não entende o que? Da palavra de Deus. E tem o que? Um grande significado das Santas Escrituras. Para o quê? Para a nossa alma. Eu falo logo assim, não, sabe? Porque é profundo, entendeu? Tá falando de que é algo que existe dentro do nosso corpo, entendeu? Que é o que? O nosso espírito e a nossa alma, né? Ó, eu poderia ler essa parábola inteira pra vocês, mas eu não vou ler ela não. Porque aqui também tá se falando aqui, ó, é o título desse versículo Apocalipse 20, o título dele é Os 1000 anos. É os 1000 anos de quê? Do reinado de Jesus Cristo. Entendeu, meus amores? É 1000 anos que Jesus vai o quê? Reinar sobre o quê? Sobre o povo. Não, não é só 1000 anos, não. Jesus, assim, o tempo determinado para o quê? Que o diabo fique preso. Jesus vai reinar por toda a vida. Não tem fim, não. O reinado de Jesus, não. Esse período aqui, desses 1000 anos, é para o quê? Para a segunda ressurreição e também para o quê? Para o diabo ser solto novamente. Para o quê? Para atormentar as nações. Para ver quais que vão estar junto com Deus e as que vão estar o quê? Longe de Deus. Essas pessoas não vão morrer, não. Deus vai o quê? Assoprar elas para o quê? Vai o quê? Acabar com elas para todo sempre, entendeu? Para o que? Não corromper mais nenhum ser humano. E ele vai ser solto só pelo quê? Pouquinho de tempo. Eu deveria ler essa parábola inteira para vocês, mas eu quero ler só o 4 e o 5 para poder vocês entender e vocês raciocinar. Porque se eu ler muitos versículos, vocês vão ficar pensando nos versículos tudinho. Aí eu prefiro que ler 3 versículos e vocês ficarem meditando. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu, meus amores? Pede, Pai, me ajuda eu entender a tua palavra. Não tem vergonha de falar com Deus, não. E olha que Deus está bem pertinho de ti te olhando. Se tu pudesse ver, né, tu ficava tudo com cerimônia, né? Então, assim, meus amores, mas a gente não pode ver, mas eles nos vê, né? Então, assim mesmo, pede Jesus também. Jesus, meu Galileu, me ajuda eu entender. O Espírito Santo do meu Pai, que é o Consolador. Ixi, meus amores, ele tá de vez em quando pertinho de nós. Então, assim, meus amores, eu amo as coisas do meu Pai e de Jesus. Tem pessoas, meus amores, que eu vejo que eles dizem, falam as coisas das Santas Escrituras, mas eles não têm, assim, que é para amar o nosso Pai com devido respeito que ele merece, entendeu? Amar mesmo assim, igualmente a gente... Tem pessoas que amam aquela pessoa, né, que vai até o resto da vida, né? Então, assim,
Depois que aquela pessoa some, tem pessoa que ama tão verdadeiramente que depois que aquela pessoa some, sai da face da terra, né? Então aquela pessoa, ok, num instante ela sai da terra também. Por quê? Porque parece que foi algo que foi tirado dela. Então, meus amores, é muito engraçado sobre o amor, vocês sabiam? Bora pro versículo. Meus amores, eu não vejo um casal assim que é casado, que, que vive muito tempo, que eles são muito unidos, que são assim, é como se fosse um e o outro, assim, um só. É como se fosse, né, um só, né? Então, assim, quando um sai da terra, o outro se torna uma pessoa tão triste, mas tão triste, que, meus amores, logo, logo aquela pessoa sai da terra. Por causa da tristeza, da falta daquela pessoa. É como se fosse assim a metade daquela pessoa que tivesse se embora, entendeu, meus amores? Por isso que nosso pai, né? Nosso pai é só amor. Aí ele faz o quê? Ele tira logo da terra, né? Pra ver aquele o sofrimento da pessoa, né, meus amores? Bora pro versículo? Ó, Apocalipse 20, o versículo 4 e o versículo 5. Vou ler o versículo 4. O versículo 4 é bastante grande, mas o que? É um grande ensinamento pra gente. Presta atenção, ó. E vi no trono. Já tá dizendo o quê? Que o quê? Quem escreveu esse livro foi quem? Foi João, né? Ele estava vendo, Jesus estava mostrando as visões a ele e ele estava vendo, né? Então, João viu. E vi no trono um assentado, assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. Glória a Deus. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. E você está vendo? Essas pessoas foram mortas pelo quê? Pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra do nosso Pai. Para vocês verem que até nos tempos de hoje não existe respeito para com o nosso Pai. Por isso que eu sempre falo, meus amores, sobre o que a gente temer o nosso Pai, respeitar Ele com o respeito que Ele merece. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua destra, nem na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Você está vendo? Reinaram com quem? Com Jesus Cristo, né? Durante o quê? Durante 1000 anos. Que é o tempo que vai ser só paz na face da terra, só amor, só maravilha. Por quê? Ora, o Rei dos Reis está entre nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o nosso Pai também, né? Versículo 5. Meus amores, vocês entenderam, né? Esse versículo 4. Esse versículo 4 tá falando de quê, ó? Para as pessoas não se renderem aos pés da besta. Eu gaguejo, né? Não se render o quê? Essas coisas que vão chegar agora. Se vocês se renderem a elas, se vocês ficaram o quê? Adoraram a besta. Adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua destra, nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo. Então, meus irmãos, eu estava prestando atenção que muitas pessoas pensam que isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser depois que Jesus vir. Aí as pessoas vão ser marcadas, mas pelo que eu estou vendo aqui, lendo aqui, não vai ser depois não. Para as pessoas reinar com Jesus Cristo, nosso Reino Salvador, vai ser agora. O que Jesus vai fazer, eu não sei qual foi o livro que eu li, né? Eu não sei, não tô lembrado qual foi não sei qual foi a pessoa, não sei qual foi o profeta, né? Que deixou escrito, tá incomodando a garganta. Não sei qual foi o profeta que deixou escrito que a gente, né, o reinado de Jesus Cristo durante esses 1000 anos, que aqui tá dizendo assim, ó,
Porque, meus amores, a Bíblia, né, ela explica as coisas bem direitinho, né? Os profetas, antes de Jesus, né? E esses profetas antes de Jesus, eles falavam sobre esse tempo agora que Jesus fez o livro do Apocalipse e deixou tudo escrito. Vê que coisas que eles falavam no tempo antigo, é tudo baseado o quê? Nesse livro do Apocalipse, entendeu? Agora o que me surpreendeu é como se o quê? É como se o arrebatamento fosse só um. Assim, é como se a vinda de Jesus Cristo fosse só uma vez. Aí aqui nas Santas Escrituras tem dizendo a segunda vinda e a terceira. Só, meus amores, que eu não sei não. Eu não sei disso não, né? Mas a Bíblia também fala que tem pessoas que vão ficar na terra, né? Então, assim, meus amores, esse período que nós vamos viver, se for, assim, igualmente está escrito aqui no livro do Apocalipse, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo para que o quê? Para que Jesus venha reinar. Quando Jesus tira a igreja da terra, é muito pouco tempo para o quê? Para que se cumpra o restante, né? Das Santas Escrituras. Que eu acho que é justamente o que? É aquela parte, né? A parte que eu falei sempre pra vocês, que é a colheita da terra, que já tá madura. Então, meus amores, e às vezes eu fico pensando, se a vinda de Jesus vai ser só uma só. Porque, meus amores, nas Santas Escrituras eu vi em Mateus, né? Falando sobre o quê? Sobre a segunda e a terceira vinda. E também, meus amores, eu fico também pensando mil uma coisa, porque tem explicando aqui nas Santas Escrituras, é como se fosse assim, é uma vinda para resolver logo tudo. Porque, meus amores, também no livro de Osés, meus amores, a gente tem que ler as Santas Escrituras, né? Pouco não é muito. No livro de Osés também fala que no final do seu dia, é agora, no final do seu dia, o povo de Israel clamará ao Senhor. No final do seu dia. Então, se no final do seu dia, é no final dos tempos. Que é aquele povo que está escrito nas Santas Escrituras. Eu vou ler para vocês um texto, deixa eu ver se eu encontro aqui, o livro de... Mas eu não terminei de ler esse aqui não, né? Depois eu passo para Osés, tá bom? Depois eu passo para Osés, versículo... acho que é versículo 3. Ó, mas os mortos, mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Então, mesmo no livro do Apocalipse está dizendo aqui que duas ressurreições. Uma vai ser agora na vinda de Jesus Cristo, a outra depois de 1000 anos. Quer dizer, vou fazer uma comparação aqui. O povo que foi o que? O povo que foi da arca do dilúvio, pronto. O povo que foi do dilúvio, que estão sentenciados, até hoje estão esperando o julgamento. Depois que Jesus vir, que resolver todas as coisas, ele ainda vai passar 1000 anos para poder eles vir para o quê? Para ser ressuscitado, para ser julgado, para ser condenado, para ser o quê? Jogado no lago de fogo. Meus amores, as pessoas têm que ler bastante as Santas Escrituras e entender mesmo. E a Bíblia, ela é assim, ela explica num canto e explica no outro. Entendeu, meus amores? A Bíblia é desse jeito, a palavra do nosso Salvador e de Jesus. Porque aqui está dizendo, ó, é depois dos 1000 anos de Jesus, dos 1000 anos que Jesus está reinando, que o diabo vai se solto, né? Depois daqueles 1000 anos, que vai vir o quê? Que vai vir a segunda ressurreição para ser que os mortos sejam julgados. Tá aqui, meus amores. Ó, o versículo 4 diz assim, ó, e vi trono e assentado-se sobre ele e foi-lhe dado o poder de julgar. Então, meus amores, esse poder foi dado a julgar quem? Então, meus amores, foi Jesus. Jesus foi dado o poder de julgar sobre o que? As nações. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus. E que não
adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em sua destra, nem em sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, mais o versículo afirmando, o versículo 4 está afirmando o quê? Sobre o quê? Que essas pessoas, o quê? Que não foram ressuscitadas, então, se elas vão ficar durante esse tempo que ela morreu, né? Passado, até o que mais 1000 anos para frente. Para após isso serem todos julgados. Entendeu? Mais um. É o último, viu? 5. Não, é o 6. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Então, na primeira ressurreição, aqueles que dormiram com Jesus vão ser acordados. Para o quê? Para reinar com Jesus durante 1000 anos. Após isso que vai vir a segunda, terceira não, meus amores, a segunda ressurreição. Ó, bem-aventurado e santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem o poder da segunda morte, mas se serão sacerdotes de Deus e do Cordeiro, e reinará com ele 1000 anos. Então, essas pessoas que vão sair agora com Jesus Cristo, elas vão fazer o quê? Elas vão ser sacerdotes do nosso Pai, Deus Altíssimo, e vão ser o quê? Sacerdote também de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus amores, li para vocês entenderem essa parábola. Sacerdote de Deus e sacerdote de Jesus. É de Cristo, sacerdote de Cristo. E reinarão com ele 1000 anos. Entendeu aí, meus amores? Meus amores, eu entrego pra vocês. Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Vocês me desculpam, não tô andando tão bem como eu deveria estar, não. Porque, meus amores, esses negócios que andam no meio do mundo é muito horrível, né? Assim, né? Ataca logo é tudo. Mas, meus amores, olha, entreguei pra vocês essa parábola. O que eu queria falar com vocês, eu falei, né? Sobre o quê? Esse lagar aqui, né? Esse lagar aqui, ó. É lagar não, é a colheita, né? A colheita que fala justamente do lagar. Que nessa colheita aqui, quem vai vir é Jesus. Quem vai vir é Jesus, vai fazer o quê? Ele vai pegar todas as pessoas que tem na face da terra, né? E fazer um lagar. Glória a Deus. Eu tô lendo agora esse versículo que eu tô falando com vocês, ó. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas que tinha da terra e atirou no grande lagar da ira de Deus. Então, assim, meus irmãos, no grande lagar da ira de Deus. Então, assim, meus irmãos, não tá bom não, viu? Da ira de Deus. Lagar da ira de Deus. Glória a Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até um freio dos cavalos. Pelo espaço de 1700 estádios. 700 estádios. Então, nós somos muito grandes, né? Meus amores, eu entrego pra vocês. Eu amo vocês. Jesus ama vocês. Jesus está chamando vocês ao reconciliamento antes desse dia. E as coisas próximas a acontecer, né? E o povo que tudo desapercebido. Mas glória a Deus, né? Jesus está voltando, que é para o quê? Vocês sabem? Que é para nosso Pai ter um descanso, viver em paz, em harmonia, né?
Porque eu dou por vista, né, que meu pai deve escutar muito os gritos das pessoas na face da terra pedindo socorro, outros estando nos hospital clamando também por socorro, por ajuda, né? Então, eu não sei como é que ele consegue, né? Aquelas pessoas na cadeia, meus amores, e é só uma pessoa só. Ele e o pai, né? O Jesus e Deus, então, meus amores. Se a pessoa escuta uma pessoa ficar atormentada, mas agora escutando milhões de pessoas, né? Mas graças a Deus que nosso pai tem um trono, né? E é onde ele reina, né? E vive para todo sempre, toda a eternidade, né? E um dia o que? Ele irá morar mais a gente de novo. Para toda a eternidade reinar o que? No nosso meio andar como andava, né? Que é o que nosso pai almeja, ok? É um dia tal que nós estejamos rendidos aos pés dele assim, né? Fazendo a vontade dele, longe do pecado, longe dessas coisas horríveis, né? E tá o quê? Com ele. Juntinho com ele, andando com ele, caminhando com ele. Ele não. É como se nosso pai tivesse escondido da gente, mas não é que está escondido. É nós que estamos afastados dele por causa do pecado, entendeu, meus amores? Quem dera, né? Se a gente pudesse pegar na mão dele, beijar a mão dele, né? Ah, é muito maravilhoso, né? Nosso Pai Jesus. Quantas pessoas não almejariam o quê? Principalmente que as pessoas estão doentes, que estão debaixo de sentença, né? Quantas essas pessoas não almejam ver o que? Jesus, tocar nas mãos de Jesus, né? Então, meus amores, é muito maravilhoso. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui. Minha garganta começou a doer. Aí eu vou encerrar. Meus amores, fui.